não vai ser muito difícil não. Então vamos embora. Seguinte, vamos então recapitular o que a gente viu. A gente viu primeiro os ácidos, vou dar um zoom aqui. Vimos os ácidos e que existem os hidrácidos, que são os ácidos não oxigenados, e os oxiácidos, que são os ácidos oxigenados. Por isso que chama hidrácidos de hidrogênio ácidos. E oxiácidos, que são oxigênios que formam ácidos. E a gente sabe que os ácidos, eles têm que ter um hidrogênio ligado a uma metal. Beleza, então todo ácido de Arrhenius começa com H e em meio aquoso ele gera o H+, mais um ânion que está junto com esse hidrogênio. Beleza. A gente viu também as bases de Arrhenius. As bases de Arrhenius, ele tem um metal que liga com uma hidroxila e quando ele está em meio aquoso, ele gera um cátion metálico mais a hidroxila menos. Beleza. E aí o sal, ele é formado quando a gente reage o ácido com uma base, formando sal e água. Então, para a gente formar o sal, ele é um cátion proveniente do ácido. Então, vai ser um cátion proveniente do ácido e um ânion proveniente da base. Não, é o inverso, né? Ele tem um cátion proveniente da base e um ânion proveniente do ácido. Aí, por exemplo, a gente até viu esse exemplo aqui que a gente tem, sei lá, a gente tem o HCl mais o NaOH. Então a gente tem um ácido forte com uma base forte. Sai esse ânion aqui, que é o Cl-, que a gente conhece ele como cloreto, e que une com o cátion. Então é uma interação iônica e ele forma aqui embaixo o NaCl, que é o cloreto de sódio, e que resta depois o hidrogênio mais o OH, que é a água que a gente formou ali. Beleza. E por que a gente vê os óxidos? Porque quando a gente reage o ácido com uma base, ele forma sal e água. A água, ela é um óxido. Aí olha só como que em uma reação química, quando a gente reage um ácido com uma base, forma sal e um óxido. Por isso que tem também o óxido para a gente ver. Então, beleza. Então, vamos entender o que é um óxido. Então, começa com a tela branquinha, para a gente começar a pintar essa tela inteira. Então, vamos lá. O que é um óxido? Um óxido, ele é um composto binário. Ah, mas o que é um composto binário? Então, beleza. Ó, então, ele tem que ser um composto binário. Então, para ser óxido, tem que ser um composto binário. Então, essa é a primeira regra. E o que é um composto binário? Ele só tem dois elementos. Então, ele só pode ter dois elementos. Então, beleza. Então, isso aqui, ele forma um óxido. E um desses elementos, eu coloquei oxida aqui, mas são óxidos. Eu falei de pilhas hoje. Então, bora. Ó. São os óxidos. Tem que ser um composto binário. Então, ele tem que ser formado por dois elementos. Então, como é que ele vai ser? Ele vai ser o elo. Vai ser um elemento que se liga com o oxigênio. Então, isso aqui é um óxido. Por exemplo, olha o que a gente pode ter aqui de óxido. Ó. H2O. Ele é um composto binário. Ele tem só hidrogênio e oxigênio. Se a gente pegar o SO3, ele é um composto binário. Ele tem só enxofre e oxigênio. Se a gente pegar o NO2, ele é um óxido também, tá vendo? Ele tem um elemento que se liga com o oxigênio. Agora, não existe o óxido com flúor, tá? Porque o flúor, ele não forma óxido. Ele forma o fluoreto. Por quê? Para ser óxido, o oxigênio ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, para ser óxido, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. E no caso do flúor,
ele fica assim, ó. É porque como que a gente monta? Sempre esse elemento aqui, ó, que é o L, ele vai ser o cátion. E o oxigênio sempre vai ser o ânion. E quando o oxigênio ele liga com o flúor, é o oxigênio que é o cátion. Então ele fica desse jeito assim, ó. Então não existe óxido com flúor. Ele fica assim, ó. OF2. Olha só, isso aqui é um fluoreto. É o fluoreto de oxigênio. Então, esse cara aqui, que é o oxigênio, ele vira um cátion. Então, ele vai ser o O mais 2 e o flúor vai ser F-. Então, ele fica assim, ó. Então, olha só. Viu aqui? Então, eu tenho dois F- que se liga com um O mais 2. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque não existe óxido com flúor. Agora, com todos os outros elementos, a gente forma o óxido. Beleza? Então, tá. Como é que a gente compõe o óxido? Então, vamos lá. É a regra do cruza. A gente vai ter que fazer a regra do cruza. Então, vai ser sempre assim, ó. Vai ser sempre um elemento, ele vai ser o cátion, e o oxigênio sempre vai ser menos 2. Então, o NOx de um óxido sempre tem que ser o oxigênio com a carga menos 2. Aí a gente faz o cruza. Por exemplo, se a gente tiver assim, ó, o cálcio, eu sei que o cálcio tem uma carga fixa, que é de mais 2. Hã? Tô ouvindo. Agora tô ouvindo. Sim. Pera aí, então, rapidão, pera aí. Voltou? E agora, voltou? Ah, Lili? Uai, que estranho. Uai, aqui você caiu. E agora? Lili? Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo você. Alô, alô, alô. Lili? Nossa, eu tô ouvindo só um chiado. Ouvindo só chiado. Agora eu tô ouvindo você. E agora? E agora, tá vendo? Olha só, eu tô fazendo uma bolinha azul. Beleza, eu fiz um sorrisinho. Qual foi a última coisa que você não viu? Então, beleza. Então, beleza. Então, é isso. Não forma óxido com o flúor, porque o oxigênio sempre tem que ser o mais eletronegativo. E tem uma regra. Para ser óxido, para ser óxido, o oxigênio ele precisa ter sempre a carga de menos 2. Então, só o óxido tem o oxigênio com carga de menos 2. Beleza? Então tá. Então vamos lá. E aí, como é que a gente forma um óxido? É com a regra do cruza. Por exemplo, se a gente pegar o cálcio,
O cálcio, ele é um metal com a carga fixa, então ele vai ser mais 2. O oxigênio, ele também, quando ele é um óxido, ele tem que ter a carga fixa de menos 2. Aí a gente cruza, né? E aí vem, ó, esse 2 para cá e esse 2 para cá. E aí ele teria que ficar assim, ó, Ca2O2. Mas aí a gente tem que simplificar quando o índice for igual. Então a gente vai dividir tudo isso aqui por 2. A gente forma o óxido de cálcio. Beleza? Aí, por exemplo, se a gente tiver o óxido de alumínio, ele fica assim, ó. A gente tem o Al, que tem a carga fixa. A gente tem o Al com a carga fixa, então aqui, ó, mais 3. Aí a gente vai unir com o oxigênio com a carga de menos 2. E aí, ó, vem esse 2 para cá para baixo, ó, ups, e vem o 3 para cá. Aí ele forma o quê? O Al2O3. Beleza? Então é assim que a gente faz para encontrar como que fica o composto do óxido. E sempre o oxigênio com a carga de menos 2. E aí, tem óxidos que um elemento ele forma dois óxidos que são que eles são diferentes. Por exemplo, se a gente pega o cobre, tem o cobre mais 1, como a gente viu. Então, por exemplo, ó, aqui tem o cobre mais 1. Então, tem o cobre mais 1 que reage com o oxigênio menos 2. E aí vai vir esse menos 2 para cá, ficando 2, e esse 1 para cá. E aí a gente forma o Cu2O. E aí a gente tem o cobre também com a carga mais 2. Então a gente tem o seguinte, ó, cobre mais 2, com oxigênio menos 2, ele forma o óxido de cobre. Beleza? E aí também tem o inverso, porque a gente sempre sabe qual que é a carga do oxigênio. Por exemplo, se eu tiver este carinha aqui, olha só. Então, ele informa quem que é o óxido. Ah, sei lá, esse aqui é o Cr2O3. Beleza? Aí eu tenho que saber qual que é a carga do cromo. Aí a gente faz o NOx, não é isso? O NOx de um elemento neutro, aliás, de um composto neutro, ele tem que ter a soma de todos os NOx igual a 0. Aí eu sei que, como esse cara aqui é um óxido, o oxigênio tem que ter a carga de menos 2. E esse cara aqui eu não sei, então eu chamo ele de mais x. Por que mais x? Porque ele vai ser o cátion. Então beleza, aí eu faço isso aqui, ó. X vezes 2, 2x. 2x. Menos 2 vezes 3, e aí fica menos 6. Logo, 2x é igual a mais 6, x é igual a 3. Viu? Então, esse cromo aqui é o 3. Mas eu posso ter também esse cara aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Sei lá. O Cr3. Olha só como é que fica. Então, eu não sei qual que é a carga do cromo, mais x, mas eu sei qual que é a carga do oxigênio, menos 2. Então, beleza. Ó. Então, fica assim, ó, x vezes 1, x. Menos 2 vezes 3, menos 6. Isso tem que dar 0. Logo, esse cromo aqui, ele tem que ter a carga de mais 6. X é igual a mais 6. Então, é assim que a gente sabe. Por que a gente tem que fazer isso? Para entender quando que o óxido é básico e quando que o óxido é ácido. Beleza? Aí a gente tem que saber qual que é o NOx do elemento que está com o óxido ou com o oxigênio. Para a gente ver isso aí. Porque, por exemplo, esse carinha aqui de baixo, que é o Cr2O3, vamos ver ainda hoje que ele é um óxido anfótero. E a gente vai entender por que ele é anfótero.
E esse cara aqui já de cima, ele é um óxido ácido. E a gente vai ter que entender como é que forma isso aí. Beleza? Belezinha por enquanto? É igual ao outro. É igual ao outro, mas a gente vai ter que ver o NOx. Então tá. Beleza. E aí a gente tem os peróxidos, que parecem que são óxidos, mas eles não são. Por exemplo, olha só. Um exemplo aqui, ó. Se eu tiver Vou. Porque assim, vai ser aula só disso hoje. Fala assim, ó, esse óxido é ácido, esse óxido é básico. Então a gente ainda vai ver. Beleza. Temos os peróxidos, tá? Temos os peróxidos. Os peróxidos, eles parecem que são óxidos, tá? Mas eles não são. Por exemplo, o N2O4. Ele não é um óxido, tá? Ou ele é um óxido? Pera aí, deixa eu ver se o N2O4 ele é um peróxido. Ele é um peróxido. E como é que eu sei disso? Quando ele reage com água e ele forma água oxigenada. Então, é a reação química que te mostra se o cara é óxido ou não. Então, por exemplo, temos aqui o N2O4, beleza? E aí temos a água aqui, beleza? E aí ele forma o H2O2 mais N2 mais uma vez, mais duas vezes o NO2. Ok, isso aí? Então, olha só. Quando ele forma o peróxido, então eu tenho esse cara aqui, ó, que é a água oxigenada, ele é um peróxido, água oxigenada. Ele é conhecido como um peróxido, tá? Então, se o óxido que a gente acha peróxido, se a gente acha que o óxido é um óxido, você vai ter que ver a reação química dele. Então, esse cara, ele parecia ser um óxido, mas ele formou o H2O2. Então, ele não é um óxido, ele é um peróxido, tá? E esses caras aqui, que a gente conhece como peróxido, o oxigênio tem a carga de -1. Então, nesse caso, o oxigênio tem a carga de -1. Então, é o que a gente chama de peróxido. Mas não cai tanto, tá? Cai muito mais é óxido. E a gente tem também os superóxidos. Ah, tá, não. Só mais uma coisa. Tipo assim, como que eu sei que ele é um peróxido? Quando ele tem o oxigênio em sequência. Por exemplo, a gente tiver assim, ó, um O que liga com um O, e tem um elemento aqui, e tem um elemento aqui. Então, viu que ele tem oxigênios em sequência? E aí isso é um peróxido, beleza? Mas isso não cai tanto, é só olhar qual que é a reação química. Se formou água oxigenada, ele é um peróxido apenas. A gente tem os superóxidos também. Superóxidos. Esse cai menos ainda. Superóxidos. É quando ele tem um elemento e ele tem 4 oxigênios em sequência. Então ele fica dessa forma assim, ó. E o oxigênio aqui, ele tem a carga de -0,5. Então, é só uma informação, tá? Então, tá. O peróxido, exatamente. Exatamente. Esse aqui, dificilmente... Exatamente. Aí, esse aqui, se formou o H2O2, ele vai ser um peróxido apenas.
Mas o foco nosso é para o óxido. Então, bora voltar para o óxido. Beleza. Tem dois tipos de óxidos, tá? Então, vou até fazer aqui, ó. Tem dois tipos de óxidos. Temos os óxidos moleculares. Deixa eu pegar uma seta aqui para nós. Cadê a seta? Cadê a seta? Hã? É porque ele tem um óxido a mais. E aí ele fica per. E é igual aquele ali, ó. Tipo assim, ó. O H. Opa. O HClO3, ó. Esse aqui é o ácido clórico. Ácido clórico. Agora, se ele ganha um oxigênio a mais, olha só. Aí ele vira o ácido perclórico. E aí ele fica ácido perclórico, porque ele ganha um oxigênio a mais. Então, é uma água que ganhou um oxigênio a mais. E aí ele não é mais um óxido, ele é um peróxido. Só por conta disso. É porque ele ganhou um oxigênio. Beleza? Exatamente. Exatamente. Agora, cadê esse negócio aqui? Mudou. Esse negócio aqui. Ah, não mudou não. É que tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, rapidão. Agora ficou esse negócio aqui no meio aqui que não sai de jeito nenhum, ó. Deixa eu clicar na casinha aí, consegui clicar na casinha. Deixa eu pegar só uma seta aqui. Pegar uma seta e virar essa seta pra cá assim um pouquinho. Ops, vamos lá. Ops. Nossa senhora, que seta maldita. Ah não, ela vira. Aí tem que ser essa seta pra cá. Então pronto. Ó. Temos os óxidos, que são moleculares. Óxidos moleculares. Ou os óxidos covalentes, que é a mesma coisa, óxidos covalentes. Quando que vai ser assim? Quando for um ametal que se liga com o oxigênio. Aí ele é o amo, tá vendo? Ele tem um ametal que se liga com o oxigênio. Aí a gente tem também os óxidos que são iônicos. A gente tem os óxidos moleculares e os óxidos iônicos. Então, deixa eu passar mais para cá, pronto, fui aqui, apaguei isso aqui, então bora. E temos os óxidos iônicos. Óxidos iônicos. Que isso aqui é quando um metal liga com o oxigênio. Por exemplo, de óxidos moleculares. CO2, CO, NO2, N2O, H2O, SO3. Todos esses caras aqui, eles são o que? Ametais, ó. Então, todos esses óxidos, eles são covalentes, beleza? É um ametal que liga com o oxigênio. Aí agora a gente tem os óxidos que são iônicos. Por exemplo, CrO4, temos o Li2O, o CaO, vamos ver, o MgO, o CsO2, aliás, o CS2O. Então, todos esses caras aqui são metais que ligam com o oxigênio. Então, a gente tem os óxidos moleculares e os óxidos iônicos. E aí, a nomenclatura deles é diferente. Então, primeiro a gente vai ver dos óxidos moleculares. Então, bora lá. Ó. Então, primeiro de azul, vamos ver óxidos moleculares. Então, vamos lá. Ó. Óxidos moleculares. Óxidos moleculares. A nomenclatura deles. Então, vamos lá. Ó. Seguinte. Vai ser isso aqui, ó. Vai ter um N mais óxido mais D mais N
e o nome do ametal. Nome do ametal. Então é assim que é o nome, ó. Nome do ametal. Onde esse N, ele é assim, ó. Quando for só um O, ele é mono, tá? Então, se o N for igual a 1, então peraí, vamos lá. Se o N for igual a 1, é mono. E o mono, ele é facultativo. Você que escolhe se você coloca ou não. Por isso que eu estou colocando ele em parênteses aqui, porque ele é facultativo. Agora, se o N for 2, a gente fala que ele é di. Se o N for 3, a gente chama de tri. Se o N for 4, a gente chama de treta. Mentira, tetra. Tetra. Se for 5, penta. Se for 6, hexa. E aí vai indo. Então, beleza. Mas, Dudu, mas como é que eu uso isso? Olha só. Por exemplo, vamos fazer o exemplo da água. Exemplo da água. Qual que é o nome da IUPAC da água? Que é o H2O. Olha só como ele fica. Ó. Primeiro, eu preciso ver quantos oxigênios que ele tem. Ele tem só um. Beleza? Então ele fica assim, ó. Um é mono. Então ele vira assim, ó. Monóxido. Aí eu junto. Monóxido. Aí vem o D. Aí eu preciso ver quantos Hs que tem. 2. Aí eu coloco assim, ó. D de hidrogênio. Difícil? D de hidrogênio. Esse é o nome. Beleza? Monóxido de hidrogênio. Tanto que em artigos a gente pode colocar a água como MDH, que é o monóxido de dihidrogênio. É massa isso, né? Por exemplo, vamos pegar outro exemplo aqui. Ó. Exemplo 2. O SO3. Ó, SO3. Eu preciso ver quantos óxidos que tem. 3. Então 3 é tri. Vai lá. Trióxido, trióxido, trióxido de enxofre ou monoenxofre. Aí você resolve se coloca o mono ou não. Eu nunca coloco. Para quê? Então ele pode ser trióxido de monoenxofre ou trióxido de enxofre, simplesmente. É isso, não tem erro. Agora, um outro exemplo. Se a gente tiver esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, sei lá, ó. N4O7. Meu Deus. Aí ele vai ser o heptóxido. Aí é hepta, né? Porque o 7 vem de hepta. Então você coloca, ó. Heptóxido, hepta, hepta mais óxido, heptóxido de tetranitrogênio, tetranitrogênio. E por aí vai. E por aí vai. Esse que é o nome. Então a dica é N mais óxido mais D, N, o nome do ametal que forma esse óxido covalente. Não tem segredo nenhum. Nenhum. Um exemplo, olha como que é bem automático isso. Como é que chama o SO2? Fica bem automático. Hã? Tô te perguntando como é que chama o SO2. De enxofre. É, ué. Olha este gás que a gente conhece muito bem, ó. CO2. Dióxido de carbono. E esse cara aqui, ó, o CO. Monóxido de carbono ou apenas óxido de carbono. E esse cara aqui que a gente conhece muito também, ó, que é o NO2. Dióxido de nitrogênio. Então é só ver isso. Beleza? Fechou? Super tranquilinho. Hum. Oh, e
E é chato demais, não é? O negócio de nome de sal. Falei assim, que porcaria de aula. Esse Dudu não sabe nem dar aula e eu tenho que ver sal. Que bosta de aula. Não quero assistir mais esse trem. Aham. Aham. Ah, valeu, obrigado. Não, não, mas assim, eu te confesso que, assim, você montar o nome do sal é chato, porque você tem que saber qual que é o nome do ácido. Aí esse ácido ele forma um ânion, e esse ânion ele tem um nome de acordo com o nome do ácido. Você fala assim, meu Deus do céu, e é chato mesmo. Eu sou contra o aluno ter que montar o nome. Gente, é simples. Põe lá para ele, ó. O MgSO4, ou seja, o sulfato de magnésio. Eu sei porque eu uso todo dia. Eu explico esse negócio aqui. Então é de boa, mas agora o aluno tem que saber o nome de óxido, o nome de sal, o nome de ácido, o nome de base. Hã? É, pois é, ué. Só por osmose mesmo, porque... Ah, eu imagino. Não, fechou. Não, beleza. Ó, então, ficou claro como é que faz o nome do composto molecular? Beleza. Do óxido molecular? Agora, a gente vai ter que ver o óxido iônico, porque tem dois tipos de óxidos iônicos, assim como as bases. Então, bora passar para o próximo, que é o vermelhinho, óxido iônico. Então, a gente tem o óxido iônico. Aí a gente tem duas classes, óxido iônico. Então, vamos lá. Temos as classes dos óxidos que tem metais com cargas fixas, metais com cargas fixas. Então, a gente vai ter que ver de novo quais são os metais que têm as cargas fixas. Então, vamos lá. Todo mundo do grupo 1. Então, o G1, todo mundo tem a carga mais 1. Todo mundo do grupo 2 tem a carga mais 2. Todo mundo... Aí a gente tem aqui a prata, que é mais 1. A gente tem o zinco, que é mais 2. E o alumínio, que é mais 3. Então, todos esses caras aqui têm a carga fixa. Aí o nome é muito básico. É só fazer assim, ó. Óxido, óxido, mais D, mais o nome do metal. Nome do metal. Então é só isso. Por exemplo, vamos pegar o lítio, que ele está aqui, ó. Ele é um metal alcalino. Ele está aqui, ó. Lítio. Aí, ele forma o Li2O. Então, esse cara aqui é o óxido de lítio. Acabou. Óxido de lítio. Só isso. Óxido de lítio. Por exemplo, se a gente tiver o ZNO. ZNO. Óxido de zinco. Ele tem a carga fixa. Óxido de zinco. Então, esse aqui não tem muito erro, não. Óxido de zinco. Agora, por que bulhufas os outros também não são assim? Porque eles mudam, né? Muito. Olha só, rapidão. Olha só. Esse cara aqui, ó. Ele, tipo assim, se a gente faz como os iônicos, olha como é que fica chato, ó. Óxido de enxofre. Mas tem um outro óxido com enxofre, que é o SO3 e o SO2. Então, por isso que a gente tem que falar quantos oxigênios estão com enxofre. Então, ele vira trióxido de enxofre ou dióxido de enxofre. Agora, já esses aqui não, eles formam apenas um óxido. É só existe esse óxido de lítio. Só existe esse óxido de zinco. É, exatamente. Então, olha só. Aqui.
Aqui é menos 2 e aqui é mais 1, ó. Viu aí? Aí, ó, vem esse 1 para cá, vem esse 2 para cá. Sacou como é que funciona? Agora a gente tem também aqui, ó, o Ag2O. Ag2O. Esse aqui é o óxido de prata. Óxido de prata. Óxido de prata. Então é só isso. É o óxido mais D mais o nome do metal que forma o óxido. Então todos esses metais aqui, ó, todos eles só formam um único metal, porque ó, um único óxido, porque eles têm a carga fixa. Então todos esses aqui, eles são o óxido de alguém, porque eles só formam um tipo de óxido, diferentemente quando a gente viu com o SO2 e o SO3, que eles formam dois óxidos, como como o CO2 com o CO, que formam dois óxidos, como o N, que ele forma Ns óxidos. Tem o NO2, tem o NO, tem o N2O4, tem o N4O7, tem vários. Então por isso que tem essa regra aqui, para a gente saber quem é quem. Mas esse aqui é simples. Óxido mais D mais o nome do metal. Beleza? Isso. Agora a gente vai ver os óxidos. Pode falar, Lili? Ah, então beleza. Agora a gente vai ver o óxido que não tem a carga fixa. Então, ó, óxidos com metais com carga variável. Então, que é o resto, né? Com carga variável. Carga variável. Por exemplo, a gente pode ter o ferro, ó, tem o FeO, que ele vai ter um nome, e temos o Fe2O3. Aí o nome é a mesma coisa, olha só. Esse cara aqui, ele vai chamar óxido de ferro, ó, óxido de ferro. Óxido de ferro. E esse também chama óxido de ferro. A diferença deles é a carga. Óxido de ferro. Então ele fica igual à base que a gente tem que colocar em algarismo romano. Qual que é a carga dele aqui. Só que a gente vai ter que ver qual que é a carga desse ferro e qual que é a carga desse ferro. Lembrando que a carga do oxigênio é menos 2. E esse também aqui é menos 2. E a soma dessas cargas tem que ser zero, não é isso? Então, deixa eu passar o FeO para cá. Ó, FeO. Então, beleza. O oxigênio tem a carga de menos 2. E esse cara aqui é mais X. Não sei quanto que ele vale. E a soma dele tem que dar zero. A gente faz, ó, mais X vezes 1 ferro, mais X. Menos 2 vezes O, menos 2. Logo, X é igual a mais 2. A carga do ferro é 2. Então, esse aqui é o óxido de ferro 2. Belezinha? Fechou eles? Aí agora a gente vai ver o outro. Ó. Deixa eu fazer isso aqui. Ó. O Fe2O3. Fe2O3. Eu sei que a carga do oxigênio é menos 2. Esse cara aqui é mais X. A soma de todos os NOx tem que ser zero. Então fica assim, ó, mais X vezes 2. 2x menos 2 vezes 3, menos 6. Então a gente vai e isola o x. Vamos isolar o x aqui embaixo para ficar melhor. Então olha só como é que fica. Então esse cara aqui vai ser 2x. Passa esse 6 para cá, mais 6. Logo, x vai ser igual a mais 6 que divide por 2. Esse cara aqui é igual a mais 3. Então esse aqui é o óxido de ferro 3. Beleza? Como é que funciona? Você tem que fazer o NOx para entender qual que é a carga variável desse metal. A mesma coisa ocorre com cobre. Ó. Tem o cobre O, o que é o CuO, e temos o CuO2. CU2O. CU2O, desculpa. CU2O. Olha só.
Eu sei que esse cara aqui é menos 2 e esse cara aqui também é menos 2. E o nome é sempre óxido de o nome do metal, que no caso aqui é cobre. E aqui também a gente tem o óxido mais D e o nome do metal, que é cobre. A gente faz o cálculo de inox para colocar as cargas aqui embaixo. Então, olha só. Eu vou fazer a soma aqui, vai ter que dar 0. Então, beleza. Ó. Então, aqui fica menos 2. E esse cara aqui é mais x. Desce esse mais x para cá, porque eu tenho só 1. Ó. Eu isolo x. Eu sei que esse cobre tem a carga 2. Então, ele é óxido de cobre 2. Já esse aqui também, ó, vai ser 0. Esse aqui vai ser mais x. Aí fica assim, ó, x vezes 2 mais 2. Deixa eu baixar um pouquinho. Menos 2 vezes 1, menos 2. Ó, aqui é 2x, desculpa. 2x. 2x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Aí vai ficar o seguinte, ó, 2x, passa esse menos 2 para lá, fica mais 2. Então, x é igual a mais 2 que divide por 2. Então, ele tem a carga de mais 1. Então, esse aqui é o óxido de cobre 1 e óxido de cobre 2. Fechou? Beleza isso? Então tá. É igual ao outro. É igualzinho à base. Agora, para a gente fechar, eu vou ter que falar o que é um óxido ácido, o que é um óxido básico, o óxido anfótero e neutro. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos chegando para o fim de funções inorgânicas. Então, óxido ácido. Como é que vai ser o óxido ácido? Óxido ácido. Óxido, óxido ácido. Beleza. Para ser um óxido ácido, o NOx dos elementos que estão com esse óxido, ele tem que ser no máximo até mais 2 ou às vezes mais 3. Então, o NOx tem que ser mais 1, mais 2 e dependendo tem que ser mais 3. Fechou isso? Então, olha só. Então, não existe aquilo que todo óxido que é covalente, ele é ácido. Isso aí é balela, isso aí é a maior mentira do mundo. Não é isso não. Para o seu óxido ácido, o NOx tem que ser baixo. Beleza? Ele tem que ter o NOx baixo. Fechou? Fechou isso? Beleza isso? Beleza isso? Até mais 3. Espera aí, será... Não, peraí. Peraí. Para ser o óxido ácido, o NOx dele tem que ser alto ou baixo? Agora... rapidão. Deixa eu confirmar para não falar bobagem. Rapidão, peraí, Lili. Para ser o óxido, peraí, o Cr2O3, ele é básico. Não, é o contrário, peraí. Para ser um óxido básico, o NOx tem que ser baixo. Para ser um óxido ácido, o NOx tem que ser alto. Deixa eu confirmar. Deixa eu confirmar aqui em um post. Cadê? Cadê os óxidos? Peraí, tá no post do Coringa. Aqui, ó, beleza. Rapidão. É isso mesmo. Pro óxido ser básico, o NOx tem que ser baixo. Pro óxido ser ácido, o NOx tem que ser alto. Desculpa. Então vamos voltar. Então vamos olhar aqui, ó. Voltando. Para ser ácido, o NOx tem que ser alto. Então ele vai ser de mais 4, mais 5, mais 6 e às vezes mais 7. Beleza? Esses aí são os óxidos que são ácidos. Por exemplo, se eu pegar aqui, nesse caso, o SO2, ó, SO2, ele é um óxido molecular, viu? Eu sei que ele é um óxido ácido
por duas coisas. Por dois motivos. Então vamos lá, ó, o SO2. Então olha só, o SO2, quando ele reage com água, ele forma um ácido. Então isso aqui, ele fala que ele é um óxido ácido. Porque um óxido que reage com água e forma um ácido, que é o ácido sulfúrico, ele é um óxido que é ácido, beleza? Óxido ácido reage com água, forma um ácido de Arrhenius, beleza? Mas nem sempre uma questão traz a reação química em si. Ela só traz assim, o SO2 é ácido? Aí a gente vai ter que ver pelo NOx. Então, olha só, o SO2 pelo NOx para a gente ver se ele é ácido ou básico. Então, olha só, o SO2, a gente vai ter que zerar a carga dele. A gente sabe que todo óxido, o oxigênio tem a carga de -2. E esse cara aqui vai ser mais X, beleza? Então fica assim, ó, mais X vezes 1, X, -2 vezes 2, -4. Passa esse cara para lá, ó, esse -4 para lá, X vai ser igual a mais 4. Viu? Então ele é um óxido ácido, ele tem um NOx alto. Por exemplo, o SO3. O SO3, ele forma também o ácido sulfúrico. Porque aqui, ó, ele forma o H2SO3 também, tá? É o H2SO3, que é um ácido, tá vendo? Mas se a gente pegar o SO3, ó, o SO3 mais água, esse sim forma o ácido sulfúrico. Então aqui, ó, H2SO4. Ele também formou um ácido. Se formou um ácido, ele é um óxido ácido. Mas a gente pode ver também pela carga, olha. O SO3, a gente vai zerar o NOx, porque a soma de todos os átomos tem que ter o NOx zero. E a gente sabe que o oxigênio tem carga de -2. E esse cara aqui é mais X. Olha só, mais X vezes 1, X. -2 vezes 3, -6. Passa esse -6 para lá, mais 6. Então, toda vez que o elemento que forma o óxido tem a carga alta, que é mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, ele é o quê? Um óxido ácido. Por quê? Tem professor que fala assim, todo óxido iônico é básico e todo óxido que ele é molecular, ele é ácido. Mentira. Por exemplo, o CO, ele não é nem ácido e nem básico. Ele é um óxido neutro. Ele não reage com ninguém. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Então é pela carga que a gente vê ou pela reação química. Mais uma vez, tem professor que fala todo óxido molecular é ácido. Todo óxido iônico é básico. Mentira, isso é uma mentira grande. Olha só, eu só falei de ametais, beleza? Mas e se eu tiver esse cara aqui? Saca só, esse óxido que é ácido, que ele é iônico. Então, olha só esse cara aqui, ó. O CrO3, ele com água, então quando eu reajo o CrO3 com água, ele forma o H2CrO4. Olha só, viu aí? Esse aqui, ele é um ácido, ó. E ele é um ácido com metal, olha só. Olha que massa que isso é. Mas como é que eu sei que esse cara, ele é um óxido ácido? Primeiro, porque ele formou um ácido, e o outro pelo NOx dele, ó. Então vamos fazer pelo NOx de novo. Então, para confirmar, você tem que fazer o NOx. A gente tem aqui, ó, CrO3. A soma das cargas tem que dar 0. Eu sei que esse cara aqui é mais X. Eu sei que esse cara aqui é -2. Mais X vezes 1, X. -2 vezes 3, -6. X é igual a mais 6.
Beleza isso? Então, se o NOx for alto, óxido ácido. Beleza? Sim, e tem a ver com isso também. Todos esses caras aqui tem o pH que é abaixo de 7, mas é depois que a gente vai ver como que a gente faz o cálculo de pH. Não é agora ainda. Beleza? Hum? Beleza. Não, mas a gente, mas só que para ver se é ácido mesmo, você vai ter que fazer o cálculo de pH, que é menos o log da concentração de H+ no meio. Aí a gente vê como é que fica esse pH aqui. Mas depois a gente vê isso. Depois. Calma que está acabando. A gente vai ter que ver agora óxidos básicos. Então vamos lá. 2. Os óxidos que são básicos. Óxidos básicos. Os óxidos básicos têm um NOx baixo. Tem um NOx baixo, que vai de +1, +2, de vez em quando +3. Então, por exemplo, numa reação química, como é que a gente vê que o óxido é básico? Quando ele forma uma base. Ó. Por exemplo, o óxido de cálcio, quando reage com a água, ele forma o hidróxido de cálcio. Ele forma esse cara aqui. Ó. Opa, é uma base de arrênios. Então, logo, o óxido de cálcio, ele é o quê? Um óxido básico. Porque ele reage com água e forma uma base. Mas a gente pode ver também pela carga. Ó. Então, a gente tem aqui ó, CaO. A gente sabe mais uma vez que o oxigênio é -2. Esse cara aqui eu não sei, eu vou chamar ele de X. Isso aqui vai ter que ser 0. X vezes 1, X. -2 vezes 1, -2. X é igual a +2. Então, se for o NOx baixo, ele forma uma base. Olha só este carinha aqui. Saca só, saca só. Aqui eu falei do cromo, ó. Só que esse cromo aqui, ele forma um ácido. Olha o outro, olha um cromo que forma uma base. Ó, saca só. Cr2O3. Em água, ele forma o quê? Ele forma o CrOH3. Ah, é uma base. É uma base. Viu aqui? Que ele forma uma base. Então, esse carinha aqui, ele é um óxido básico. E se a gente for fazer a carga dele, ó, Cr2O3. Esse cara aqui é -2. Esse cara aqui é X. -2 com 3, -6. X vezes 2, 2x. Isso é igual a 0. Você isola X, você vê que esse cara aqui é +3. Óxido básico. Beleza? Agora para fechar mesmo. Temos os óxidos anfóteros. O último. É o último não, é o penúltimo. Óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros. Tem dois que são principais. Óxido de zinco e óxido de alumínio. Eles são óxidos anfóteros. O que quer dizer anfótero? Ou ele pode agir como ácido, ou ele pode agir como uma base. Mas esses dois aqui são os principais. O exemplo, olha só. Se eu tenho aqui o ZNO e eu reajo ele com HCl. Olha só o que ele forma. Ele forma água mais um sal. E esse sal é o ZnCl2. Então, olha só. Olha como é que eu fiz esse negócio aqui. Ó. O HCl, ele é um ácido, tá? Logo, o ZNO agiu como uma base, porque
todo ácido que reage com base forma água mais um sal. Agora eu vou reagir o mesmo ZNO com uma base agora, olha só. Vou pegar aqui o NaOH, vou reagir ele com o ZNO. Ele forma água mais um sal, que é o ZnHNa. É esse cara aqui, ó. E aí ele forma um sal, ok? E esse cara aqui é um hidrogenossal. Ele é um hidrogenossal, porque ele tem um hidrogênio no meio. Mas olha só, mas o que importa aqui não é o que a gente fez aqui, ó. Mas é, esse cara, ele agiu como uma base. Logo, o óxido de zinco agiu como um ácido, porque formou água mais sal. Então, olha só, uma hora ele age como uma base, se ele reagir com ácido. Uma hora ele age como um ácido, se ele reage com uma base. Formou água e sal, então ou ele age como base ou ele age como ácido, beleza? E esse cara aqui ele é muito utilizado nos ETAs, nas estações de tratamento de água e esgoto, beleza? Por quê? Porque ele é um óxido anfótero. Ele não altera o pH do meio, porque se você põe ácido, ele age como uma base, e aí ele corrói esse ácido. Se você joga uma base, ele age como um ácido e ele corrói aquela base. Então, ele é interessante por conta disso. Beleza? Então, esses são os principais. Para acabar mesmo, os óxidos neutros. E os neutros são basicamente três: o CO, o N2O e o NO. Esses caras aqui, eles são inertes ou neutros. São óxidos inertes. Não reage nem com ácido. Ele não gosta de ácido, então ele não reage com ácido. Não reage com base e nem reage com água. Por isso que eles são inertes. São esses três. Beleza? Essa aula de óxido é bem pesadinha, né? Não, nada é pior que sal. Nada é pior que isso. Hã? Sal é foda mesmo, cara. Nossa. Oh, mas uma coisa, o sal, ele vai ser importante para quando a gente for ver pilhas. Ele é muito importante pra lá só, sabe? Porque o resto a gente não vê tanto sal. É, pior que é. Pior que é, cara. Pior que é. Oh, sim.